Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. E se você soubesse que tem poucos minutos de vida, o que seria mais urgente? O que você faria? Eu sei. Acho que eu iria pra casa, ficar com minha família, algo assim. Caraca, eu ia ficar com a minha mãe lá no Piauí, que ela tá lá. Eu ia atrás dela, ia passar o dia com ela e eu acho que, sei lá, ia mandar mensagem para as pessoas mais importantes da minha vida, que marcaram a minha vida. Isso que eu ia fazer se fosse o meu último dia. Acho que sim, é isso. Eu viajaria para Minas. Minha família é de Minas, eu viajaria para lá, passar o último dia com eles. Agradeceria tudo que já aconteceu comigo e morreria feliz. Cara, eu ficaria com minha família, não sei, gastaria tempo com as pessoas que eu amo. Não sei, rezar para não ir pro inferno. Tá gravando? Não, só isso. Eu curtia bastante. Tudo, cada minuto, muitas coisas. Ia em festa, sei lá. Eu ia curtir muito. Eu ia curtir muito mesmo. Fazendo o quê? As coisas que eu gosto, mais praticar esporte e ficar com minha família mesmo. Eu ia aproveitar, né? Tipo, falar com a minha família, com meus amigos e despedir, né? Já que eu não tenho nada pra fazer, já que é o último dia. Pelo menos matar a saudade das pessoas que estão longe, né? Já que minha família mora longe, matar a saudade das pessoas que estão longe e me despedir das pessoas. Nossa! Sério, eu nem sei, eu acho que viajaria, acho que começaria a pedir perdão já pro povo, né? Eu nem sei, tanta coisa, não sei dizer. Fico muito assim emocionada, mas eu já fiquei com medo, se fosse hoje o último dia. Eu acho que eu colocaria tudo em dia, porque tem muita coisa atrasada. Tudo que eu consigo pensar no momento. Meu Deus. Eu ficaria assustada, né? Mas pensaria em ficar com a família, fazer aquilo que realmente importa no dia, né? Procuraria algum refúgio na igreja também, que eu sou muito religiosa. Mas é mais isso, procurar, na verdade, morrer em paz, né? Me doaria ao máximo, eu tentaria ajudar o meu próximo, tentar ser o mais altruísta possível, né? Doaria tudo que eu tenho para o meu próximo, basicamente seria isso que eu iria fazer, entendeu? Para não ter desapego nenhum com nada terreno, né? Viver cada dia como se fosse o último é sabedoria do Evangelho. Claro que não é tarefa fácil lidar com a nossa finitude. Por que será? A morte, a finitude, é algo diante do qual nós nos conformamos, mas nunca nos confortamos. Nos conformamos porque sabemos que isso é inerente à condição humana, que todos nós somos mortais, que nós morreremos e aqueles que amamos também morrerão. E é interessante porque a morte ela pode ser vista como a ingrata, como a estraga prazer, como a vilã. Mas não só isso, ela também pode ser vista como aquela geradora de sentido. Viktor Frankl fala que uma vida infindável também seria uma vida toda ela sem sentido, porque nós iríamos protelando tudo, nós iríamos adiar todas as nossas atividades. Diante de uma vida infindável, há de se pensar que o homem não teria responsabilidade, não teria senso de obrigação, não teria senso de urgência. É interessante porque, ao mesmo tempo que a morte aparece com essas notas mais pesadas, aparece carregada, né, com essas notas mais intensas e vibrantes, como que pesadas e nefastas, ela também aparece com um brilho muito interessante, porque não fosse a morte, responsabilidade, obrigação, tudo isso também deixaria de existir. A morte se traz um elemento, um tanto quanto indigesto, também traz um elemento de esperança e de vida. É isso, no fundo, o pensamento acerca da morte leva-nos a refletir profundamente acerca da nossa vida.
Dizem que os monges da Idade Média se saudavam da seguinte forma. Um monge virava ao outro e dizia memento mori, no que o outro respondia carpe diem. Traduzindo isso, teríamos mais ou menos o seguinte. Um monge dizia ao outro, lembra-te que és mortal, lembra-te que vais morrer. E o outro respondia, carpe diem, ou seja, aproveite o dia. Ou seja, a lembrança de que nós somos finitos, de que isso tudo é transitório, de que nós estamos aqui de passagem, faz com que nós queiramos viver mais intensamente o dia que nos foi confiado. Faz com que nós não queiramos perder tempo de realizar os nossos valores, de cumprir a missão que a vida nos coloca, de responder aquilo que nós nos sentimos chamados a fazer nesse mundo. A lembrança da morte coloca-nos frente a uma profunda reflexão sobre a nossa vida. O que eu tenho feito com essa vida enquanto eu a tenho? E como viver a morte daquele que nós amamos? Como viver o luto? Há diversos mecanismos, ferramentas terapêuticas que poderiam nos ajudar, mas eu quero lembrá-los de uma, que é o elemento da esperança. Principalmente a nós católicos, faz todo sentido nós colocarmos esse elemento da esperança. Por quê? Porque nós sabemos que a vida será mudada, mas não nos será arrancada. Como diz uma frase latina que fala vita mutator, non tolitor. A vida ela é mudada, ela não nos é arrancada. Então temos muito claro de que todos nós faremos essa nossa passagem. E com isso, nós simplesmente mudaremos o nosso modo de viver, porque a vida não pode ser arrancada. E não só isso, aqui também, enquanto vivemos, nós vamos construindo nosso monumento, nós vamos deixando nosso legado, e esse não pode ser negado, e esse não pode ser esquecido. Tudo aquilo que eu faço e entrego a esse mundo também vai recebendo como que um selo de eternidade, porque os amores amados, as atividades realizadas, essas todas ficarão nesse mundo, mesmo depois da minha passagem. Eu sei que a pergunta é impactante, mas ela é provocante e é necessária. Se eu morresse hoje? Nossa, Thiago, que trágico falar sobre isso. Às vezes a gente prefere fugir desses questionamentos porque nós não queremos encarar, mas ao mesmo tempo nós precisamos reconhecer que eles nos ajudam numa autorreflexão. Aí eu parar, olhar para a minha vida e perceber como é que eu estou levando ela, que proveito eu estou tirando dessa vida. De fato, eu tenho priorizado aquilo que é importante? A morte é inevitável, não sabemos quando nós vamos partir ou quando alguém próximo de nós vai partir, um amigo, um familiar. Quem já esteve perto da morte ou cogitou, teve uma hipótese de morte, com certeza tem muito a partilhar. E é por isso que nós estamos aqui hoje com o Fernando, bem-vindo, Suelen, Juana. Obrigada. Obrigado por terem aceito o nosso convite nesse momento Fala Aí, porque nós queremos abordar essa realidade, a morte, Seja porque perdemos alguém, algum ente querido, ou porque já tivemos essa hipótese de morte, ouvimos ela, através, quem sabe, de uma doença, enfim. Vocês, partindo agora da experiência de vida vivenciada, como vocês já experimentaram ou quase experimentaram essa realidade aqui de morte? Vamos começar pelas madames, Fernando? O Fernando aqui já é figura carimbada aqui do Fala Aí, gente? Vamos dar às vezes. Como é que vocês já enfrentaram, meninas, portanto, ou essa realidade da morte, ou quase morte? Bom, eu quase morri aos 5 anos de idade, Eu ia morrendo afogada, Aquela coisa de criança, praia, mar, se empolga. E aí os pescadores me salvaram. Então isso foi um momento assim de impacto. Então para mim foi algo muito, muito forte mesmo, Então era como se tivesse uma parede na água e, enfim. E você lembra bem? Lembro bem. Foi tão traumática a sensação que eu nunca esqueci. Até hoje, quando eu vou à praia, é todo um processo de tipo assim, vou mergulhar, vou nadar, até que ponto eu vou, até que ponto eu não vou, porque aquela marca fica, Então, a partir disso, foi necessário trabalhar, a nível psicológico, também aula de natação, para enfrentar, a realidade. Superar isso, superar. Enfrentar a realidade de frente, Então, esse foi o primeiro, o meu momento com a morte, Aquele momento de criança, que
não pensou nas consequências, né? Sim. Mas foi algo muito forte. Minha mãe, foi muito bacana isso, mas ao mesmo tempo muito forte. Minha mãe estava no alto de uma pedra e ela pulou para me salvar. Só que detalhe, a minha mãe não sabia nadar. Nossa, mas no ímpeto de mãe, né? Foi. Então é aquela mãe que dá a vida mesmo pela filha, né? Então isso foi algo muito bonito, mas foi a partir da minha mãe que os pescadores me viram. E aí foram salvar 2 pessoas no lugar de uma. Sim. Mas se minha mãe não tivesse pulado, né? Só Deus sabe, já estaria lá na eternidade, com certeza. É interessante, né, Juana? Você falando isso, eu lembrei agora que claramente, na minha infância, quando eu descobri isso, ficou muito marcante pra mim, que as pessoas morriam. Eu lembro até, eu tava em casa, olha só, era um dia chuvoso, eu tava sentado no sofá, chorando, olhando pra janela. Porque a mulher que trabalhava lá, né, na minha casa, que ajudava nos serviços lá, ela que me disse que um dia todo mundo ia morrer um dia. Né? Todas as pessoas vão morrer. Quando ela falou isso, caiu assim, eu caí em si, disse, meu Deus, todo mundo vai morrer um dia, eu vou morrer, meu pai vai morrer, minha mãe vai morrer. Sem acreditar, né? Sem acreditar. E foi um desespero. E isso me marcou tanto, eu lembrei porque você disse, né, lá na infância, isso me marcou tanto porque foi um absurdo aquele dia. Eu comecei a chorar por todas as mortes que um dia iriam acontecer. Porque pra mim foi um impacto, né? Porque a morte em si, eu sempre gosto de dizer isso, ela nunca teve no plano original de Deus. Hoje pra nós ela tem um sentido, né? Sim. Jesus venceu a morte, mas não estava no plano original, era para que nós vivêssemos assim, eternamente. Então quando eu descobri que todas as criaturas, todos os seres humanos, né, melhor dizendo, iriam morrer, meu pai, minha mãe, meus avós, eu falava, meu Deus, eu entrei em desespero, né? Mas como isso marca a gente, né, essa questão de morte, né? Eu acho que você consegue, a partir dos seus dias, acho que cada dia olhar e falar, mas o que eu posso fazer hoje para me ser diferente, né? Porque Deus te deu uma outra oportunidade. E como o Thiago dizia, né? Eu também, quando era criança, eu tinha muito medo. Então eu sonhava com a morte, eu tinha pesadelo. Dormia eu e a minha irmã no quarto, então às vezes eu pedia para ela para dormir junto com ela, porque eu pensava assim, meu Deus, e se eu morrer? Porque a morte para mim era algo muito difícil. Sim, né? Eu sempre tive muita dificuldade de perder as pessoas. Então, quando você vê a morte só no sentido de perda daquela pessoa que você nunca mais vai ver na vida, de fato é algo muito difícil, né? Porque às vezes a gente não tem a realidade da vida eterna. Enquanto criança, eu não sabia o que era vida eterna, não tinha entendimento nenhum. Mas aí olhar e pensar assim, tá, mas o que eu posso fazer a partir de agora, né? E na minha vida, algo que é muito característico disso, que eu trago todos os dias, é olhar e falar, e se hoje fosse o meu último dia, o que eu poderia passar para as pessoas? Não no sentido das pessoas olharem por aquilo que eu fiz, olhar o Fernando e falar, nossa, ele foi referência disso. Não, mas o que eu poderia deixar? Então, por exemplo, se amanhã eu não estivesse mais aqui, o que o Thiago poderia falar de mim? O que as meninas poderiam olhar para a minha vida e falar assim, o que ele pôde deixar? Né? Então, às vezes a gente vive de qualquer forma, né? De qualquer jeito, e aí eu não tenho... E a gente, enquanto jovem, né? A gente vai tendo esse impulso, a gente vai vivendo... Vai vivendo no ímpeto, Sim, né? Exatamente. Sim. Só que a gente não tem essa ideia, né? De que pode ser que hoje seja o meu último dia. E aí eu vou falar, não, mas eu vou deixar para fazer isso depois, seja na forma de relacionamento, de afeto, de amor. Mas pode ser que amanhã eu não tenha mais oportunidade de estar junto com a Suelen, né? Justamente. E o que eu fiz hoje para marcar a vida dela? Né? Que bom, eu deixei no outro. Sim, né? exatamente. O que interessante foi que a mãe dela, desde pequena, trazia a realidade do céu, né? Olha, você vai morrer, mas não é um fim, né? É uma passagem. Ali vai ter Deus, é o céu. Então, a importância do pai e da mãe que ensinou esse caminho, né? Sim. Que já deixou essa estrada ali preparada. Tipo, ó, filho, existe o céu, existe a eternidade. Como isso é importante pra gente, né? Claro. E se eu morresse hoje? A gente passa dia após dia e muitas vezes não nos perguntamos sobre isso. E se eu morresse hoje? Será que eu estaria pronto? Para onde eu iria? Como cristão. Bem-vindo, Padre Edson, ao programa Revolução Jesus. Obrigado, Joana. Nós queremos ir direto ao ponto, porque ao longo desse programa, essa pergunta, e se eu morresse hoje, vai permear este programa, e aí nós vamos desdobrar sobre o assunto da morte, sobre a finitude do homem. Padre Edson, a morte, ela estava no plano original de Deus? Para responder a essa pergunta, eu convido você que tem as Sagradas Escrituras, nós precisamos pensar e talvez até checar os primeiros livros da Bíblia, sobretudo o livro do Gênesis, os 2 relatos da criação, Gênesis 1, mas também Gênesis 2. Sabemos que lá em Gênesis 1, quando você vê falar da criação do homem, vai dizer que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E quando olhamos ali o segundo relato, tem o bonequinho, né, de barro criado e Deus sopra
o seu ruá ali, que é o sopro de vida. E no capítulo 3º, quando o homem faz a experiência do pecado, então ele perde isso, ele deixa de ser este ser vivente e também acaba perdendo aquela imagem e semelhança ferida pelo pecado, e assim a morte entra como consequência desse pecado original, do pecado dos nossos primeiros pais. Bom, embora a morte tenha entrado como consequência desse primeiro pecado, o próprio Deus se encarnou, morreu por nós, venceu a morte, ressuscitou. Como que fica essa relação e como que Jesus, porque nós afirmamos, a partir da Sagrada Escritura, e a igreja nos ensina, ele venceu a morte. Como que é esta realidade para nós cristãos? E temos que entender esse venceu a morte como alguém que passou pela morte. Porque uma vez que ele assumiu uma pessoa divina, assumiu a nossa natureza humana, Jesus ele passa pela morte. Passa pela morte para quê? Para recuperar aquilo que nossos primeiros pais perderam lá, que foi a imagem e semelhança, mas perdeu também o sopro da vida. Perdeu o acesso às realidades sagradas, às realidades da graça, da glória, às realidades do céu. Então Jesus ele vem para recuperar para nós o céu, diríamos assim, e glorificar, porque essa era a ideia original de Deus. Você começou perguntando se a morte estava no plano original de Deus. O plano original de Deus era glorificar o homem, glorificar, porque Jesus é o primogênito de toda criatura. Então quando ali Deus cria o ser humano, esse ato trinitário, o ato da Trindade, quem o Pai tem em mente é o Cristo encarnado. Então ele é a perfeição e ele vem e nos glorifica. É até muito mais do que nos livrar da morte, muito mais do que nos livrar do pecado, mas nos dar a graça de tocar na glória de Deus de fato, glorificar. Esse é o sentido original. Glorificar é estar junto com Deus. E cada vez que neste mundo nós caminhamos para estar mais perto de Deus, nós estamos nos tornando glorificados por Deus e por aquilo que Jesus conquistou para nós, passando pela morte, vencendo a morte e ressuscitando. Bom, mas então, a partir do Cristo, como que nós, que somos cristãos, enxergamos esta realidade da morte? Qual é o sentido da morte para nós enquanto cristãos? Pensar em Cristo como alguém que passou pela morte, mas que também ressuscitou, nós não podemos deixar de pensar que esse também é o nosso destino. A morte, naturalmente, então morreremos, esse corpo vai passar, depois nós teremos um outro corpo glorioso, que é este corpo, mas não desta forma, porque o Cristo, depois de ressuscitado, lembra que algumas pessoas não reconheciam Jesus quando ele aparecia? Sim. Era o corpo do Cristo, era o Cristo, mas algumas pessoas não conseguiam perceber. Mas também não era um fantasma. Por que não era um fantasma? Porque podia ser tocado, né? Quando ele aparece para Tomé, toca, Tomé se aproxima, toca em Jesus e ali estão as marcas das chagas ainda. Mas Jesus passou pela ressurreição e isso quer dizer o que para nós cristãos? O que isso diz de sentido para nós? Apesar de todas as consequências ruins, todos os sofrimentos e traumas que nós temos em relação à morte, nós sabemos que o sentido último não é esse, não é o sofrimento, não é padecer apenas e que não acaba tudo aqui. Nós temos algo a mais, algo sobrenatural. Nós passaremos também pela ressurreição um dia. Esse é o sentido cristão. E aí, você está curtindo o programa de hoje? Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, porque daqui a pouco continuaremos nessa reflexão. Valeu! E é bonito porque, na medida que vocês foram falando, a gente vai percebendo como que lições são tiradas desse tempo, da perda ou da hipótese de uma perda, como a gente muda na nossa conduta, seja valorizando aquele momento que a gente tem, porque pode ser o último, seja valorizando mais do que o momento, a pessoa em si, né? E é importante a gente trazer isso. O que mudou a partir dessas experiências? A gente já começou a trazer em toda essa questão, né? Eu lembro muito que comigo foi assim, foi justamente aprender a valorizar os pequenos momentos, dos quais eu deixava passar às vezes, é mais um momento. Não, eu comecei depois da perda da minha avó, pensar, é o momento, é o único que eu tenho, é o agora. E se ele não for bem aproveitado e com intensidade, não que eu consiga fazer isso como gostaria em totalidade. Às vezes, realmente eu deixo ele escoar pelas mãos e acabo desperdiçando aquela oportunidade. Mas, meu Deus, eu não sei se eu vou estar com essa pessoa de novo, né? Então, pelo menos para mim, aquilo foi um start, foi um começar, um alerta para eu entender a necessidade de valorizar cada momento
que eu estou com aquela pessoa, que eu estou naquele momento. Não é você ficar assombrado, meu Deus, a morte está aqui, não. Mas é mais do que isso, é aprender a valorizar os pequenos momentos. Então, numa situação dolorosa, muita coisa muda na gente, né? Sim, e é interessante porque quando você dizia isso, né? Existe uma diferença, porque não é eu olhar para a morte com medo e querer estar todo mundo perto de mim, porque eu tenho essa questão de não, eu preciso estar porque eu vou perder, então eu preciso, não. Mas a questão de olhar e dar qualidade para o tempo que eu tenho. Sim. Seja os minutos que eu tenho, seja uma ligação. A gente aqui que às vezes não tem a oportunidade de estar em várias datas com a nossa família, mas eu lembro muito bem que o meu avô ele não gostava de ligar para mim porque ele se ficava triste, né? Porque ele dizia assim que gostava de me ver pessoalmente. Mas aí hoje, quanto que eu valorizo uma ligação? 5 minutos que eu tenho de uma ligação, às vezes com a minha mãe, quando eu tô com muita saudade. E aí eu olho e falo, não, eu preciso ligar, porque eu preciso saber como eles estão, eu preciso saber como que tá ali. Porque às vezes eu queria estar próximo, mas a vida da gente não nos proporciona, né? Tá junto e tá ali sempre presente. Mas é reconhecer e falar, não, eu tenho 5 minutos de ligação, então vão ser os melhores 5 minutos de ligação da minha vida. Só que isso, às vezes eu já fiquei, às vezes quase um mês sem ligar em casa, porque eu pensava assim, se eu não souber o que está acontecendo lá, para mim vai ser muito mais fácil. Mas hoje não. Hoje eu preciso, né, da presença deles, no sentido de dar qualidade para aquilo ali, tanto para eles quanto para mim. E isso eu fui aprendendo a partir do momento que eu tive essa perda. Porque hoje eu tô com a pessoa e amanhã pode ser que ela não esteja mais presente na minha vida, né? Sim. Então dá qualidade para o tempo que eu tenho. Seja um minuto, seja um abraço, seja uma ligação, seja qualquer coisa que eu tenha a oportunidade de estar junto com você, de fazer presença na vida da pessoa, de olhar e falar, não, mas eu consegui marcar alguém de alguma forma e de uma forma positiva. Sim, sim. Penso que é adentrar o momento mesmo, né? Estar aqui por inteiro, por exemplo, nós estamos aqui. Então estar de fato aqui por inteiro, né? Eu acho que isso faz uma total diferença, porque você pode estar em sua cabeça, estar em vários lugares. Então, não é estar apenas fisicamente, mas o estar de corpo e de alma, né? Por inteiro, com as pessoas que você encontra, com a sua família. Eu acho que isso diz muito até mesmo do que o padre fala, né? De dar-se por inteiro ao outro, do que a pessoa mais importante. Então, aquela pessoa que está ali naquele momento, talvez seja o único momento que você tenha com ela. É muito interessante como muita coisa muda na gente, né? Muda. A nossa versão desse momento que você viveu profundamente, de não, eu aproveitei esse momento. E dessa situação dolorosa a gente consegue tirar lições, né? Que a gente carrega para a vida inteira e que muda a nossa maneira de olhar para as pessoas, o nosso comportamento, o como eu vivo cada momento. Valorizar, né? O momento, valoriza, né? justo. Querer estar naquele momento, sim, né? Sim. Acho que faz uma diferença muito grande. Eu achei forte porque quando eu entrei em Lavrinhas, né, foi logo depois da conclusão lá do tratamento da minha mãe. E era esse sentimento, sabe? De eu vivi tudo. Eu me dei por inteiro. Eu vivi com o meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã. Eu amei de verdade. E eu lembro que eu falava com a minha acompanhadora. Eu corri o risco de, se eu tivesse entrado antes, se esse câncer não tivesse acontecido, essa possibilidade, né? Se eu não tivesse olhado isso de frente, de ter entrado na comunidade para amar muitos e não ter amado os meus, entendeu? Não ter amado aqueles que estavam ao meu lado, porque amar os que estão longe, os de fora, né? Vou amar a humanidade, vou me entregar por inteiro, muito heróico. Mas e aquele que está do lado, próximo, né? É muito mais fácil, né? Os outros do que aqueles que conhecem a gente. E essa realidade de nossa, a morte, né? Quando ela chega, dá aquele toquezinho assim, aparece. Aquele momento me fez ver que eu precisava amar aqueles que estavam ao meu lado. Eu acho que foi a maior lição, né? Vamos amar aqueles que estão aqui, né? Antes de amar todo mundo, né? Sim. Então, isso foi muito forte para mim. Uma coisa é certa, nós não desejamos a morte e fazemos de tudo para adiá-la. Mas São Francisco, no Cântico das Criaturas, disse o seguinte verso: Louvado seja o nosso Senhor pela nossa irmã, a morte corporal, na qual nenhum homem vivente poderá escapar. Mas será qual foi a circunstância? O que fez São Francisco chegar a essa constatação? Eu vim aqui no Seminário Frei Galvão, onde estou na exposição de artes, na exposição de imagens de São Francisco com o Frei José, para ele nos ajudar a responder isso. Frei, qual foi a circunstância que levou São Francisco a chamar a morte de irmã? Bem, nós estamos diante de um personagem extraordinário, espetacular, que é Francisco de Assis.
basta a gente considerar essa temática que você apresenta aqui hoje, né? O fato de Francisco considerar a morte de irmã. Para falar das circunstâncias em que Francisco considera a morte irmã, é preciso a gente dizer do Cântico das Criaturas, das circunstâncias em que Francisco compõe o Cântico das Criaturas. Vale dizer que o Cântico das Criaturas não é um ajuntamento inteligente de palavras que Francisco, das quais Jesus se utiliza a fim de encantar pessoas. O Cântico das Criaturas é a expressão da forma de vida de Francisco de Assis. Francisco de Assis foi um homem completamente harmonizado, integrado, reconciliado com todas as criaturas, reconciliado com Deus em primeiro lugar, reconciliado com as outras pessoas e reconciliado com tudo. E a sua forma de vida fez com que ele, então, num dado momento, expressasse por meio de palavras esse Cântico das Criaturas, que não foi composto num único instante, mas vale lembrar que ele compôs, que essa composição mesma aconteceu a partir do agravamento da sua doença, a partir do momento em que a sua enfermidade ficou mais agravada, 1 ano e alguns meses antes da sua morte. Então, a partir disso, ele manifesta, né, aquilo que ele sente, brota do coração, a sua relação com Deus e com toda a criação, através desse Cântico das Criaturas. Logo depois desse primeiro instante, né, dessa primeira parte da composição, em que ele começa louvando o Senhor, né, nomeando o Senhor, né, com atributos Altíssimo, Onipotente, Bom Senhor, depois ele canta louvores a Deus, ao Senhor, pelo Senhor Irmão Sol, pela lua, pelas estrelas, pelo fogo, pelo vento, pela água, pela terra. Depois de alguns meses ele compõe uma partezinha a fim de mediar um conflito existente entre o bispo de Assis e o prefeito da mesma cidade, né? Então ele canta ali, louvado sejas, meu Senhor, por aqueles que são capazes de perdoar. E depois, já na iminência da sua morte, é que ele compõe, ele estando assim para morrer, tendo notícias de que estava para morrer, ele chama os seus frades e pede para que eles cantem esse cântico que ele já havia composto. E antes da última estrofe, então, ele acrescenta essa estrofe que você citou, né, cantando ao Senhor pela irmã morte. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa morte, pela nossa irmã, a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Padre, existe a realidade da morte carnal, mas também existe da morte espiritual. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre a diferença dessas duas mortes, a qual existem, e aí pode esclarecer para aqueles que estão nos acompanhando. Isso aqui nós podemos e devemos pensar em escolha fundamental. Então, nós, uma vez que fizemos uma experiência com Jesus, nós temos uma escolha fundamental, que é caminhar com Jesus, manifestar em nossa vida a imagem e semelhança de Deus, né? As virtudes e tudo mais. Mas, neste itinerário espiritual, às vezes, a nossa escolha fundamental não é por Jesus. A nossa escolha fundamental é pelo pecado. E todas as vezes que a nossa escolha fundamental, ou seja, livremente, deliberadamente, eu escolho o pecado, eu me coloco no estágio de morte espiritual. Então, podemos considerar que a morte espiritual é aquela onde a pessoa está em pecado grave, uma situação de pecado. Pecado grave ou mortal. E quais são os efeitos de uma pessoa que está em pecado grave? O que isso causa na alma dessa pessoa e até mesmo em relação à sua salvação, a sua relação com Deus, com o próximo? Pela doutrina nós já sabemos que fecha acesso à graça e também ao céu, né? Mas o que é um pecado mortal? Todas as vezes que você tem contato com uma matéria grave, que geralmente são os 10 mandamentos, mas também algumas realidades dos pecados capitais, tudo isso é matéria grave. Mas ter contato com uma matéria grave não necessariamente faz com que você tenha cometido um pecado grave, um pecado mortal. Por exemplo, os pecados da sexualidade. Você teve um sonho pornográfico, vamos supor. Mas você não comete. É uma matéria grave a pornografia no sonho. Mas porque você não estava consciente, você não tinha consciência daquilo, você não cometeu o pecado mortal nem grave, apesar de ter tido contato com uma matéria grave. Então precisa ter o quê?
pleno consentimento, plena consciência e plena liberdade. O que faltou nesse exemplo que eu coloquei do sonho? Né? Faltou a consciência. Mas se falta consciência, falta também a liberdade, falta consentimento, falta muita coisa. Uma pessoa que é violentada sexualmente também, por exemplo, é uma matéria grave, mas ela não comete um pecado, porque ela não foi livre para aquilo, entendeu? Agora, quando a escolha fundamental, de fato, é por uma matéria grave que você sabe que é pecado e você faz isso consentindo, você faz isso com consciência e você faz isso livremente, aí você perde o seu... Não está mais em estado de graça, né? Está mais caminhando para as realidades sombrias, para as realidades que nos afastam de Deus e nos colocam na morte espiritual. Na inimizade, né, com o próprio Deus. Mas, por outro lado, existe o estado de graça. O que é estar em estado de graça? A pessoa que está em estado de graça, como que funciona isso em relação à alma dela, o relacionamento com Deus? Primeira coisa é estar longe, sem o pecado mortal, sem o pecado grave. Talvez até pode ter alguns pecados leves ainda, mas assim tem certa aversão ao pecado. Então a pessoa constantemente ela quer buscar Deus. E quais os efeitos? Primeira coisa, a comunhão com Deus. E quem está em estado de graça recuperou o estado de plena comunhão com Deus, com a igreja, com os irmãos, consigo mesmo, ela recupera aquilo que ela tinha de graça, da oração, até então que ela tinha perdido pelo pecado. Ela recupera quando ela volta a estar em estado de graça a partir da confissão dos pecados com o padre. Então ela fez um exame de consciência, ela procurou um sacerdote, procurou um padre e confessou os pecados. Você volta a estar em estado de graça. É em estado de graça que a sua alma tem mais abertura para que Deus haja em sua alma, para que você também colha de Deus as graças que Ele tem para você. É em estado de graça que também você consegue até lucrar as indulgências, né? Porque quem não está em estado de graça não lucra indulgência parcial, plenária, em momento algum. Então, é essencial para a vida espiritual que caminhemos em estado de graça, longe do pecado mortal. Porque o pecado mortal faz como que a gente, na vida espiritual, a gente até caminha, mas tem venda, assim, venda, não vê Deus, não vê nada, não vê nem os irmãos direito. As faculdades, elas ficam comprometidas, né? A própria inteligência, a vontade, ela fica entorpecida. Todas. Elas não deixam de existir, mas não é da forma, não compreende da forma pura, né? Da forma que Deus criou. Todo o desempenho. Agora, vamos supor que aí a pessoa estava numa situação de pecado, então estava em pecado mortal, né? Em pecado mortal específico, não eram ali pecados leves, aí ela decidiu se confessar, está em estado de graça, morreu. E agora? Ela está salva, ela está salva. Agora, uma outra coisa é dizer que ela está santa, né? Porque santa é tudo aquilo que a pessoa fez para se santificar neste mundo, a vida de oração, as penitências, o próprio caminho de conversão, né? Uma pessoa que, após fazer isso, ela morre, é uma pessoa que a gente pode dizer que está salva? Sim, está salva. Agora, não posso dizer que ela está no céu direto, não pode ser que ela esteja no purgatório ainda respondendo por algumas coisas, mas ela está salva. Está salvo. Para estar salvo, você precisa morrer sem pecado mortal. Se ela está salva, se ela foi perdoada dos pecados, por que ela não vai direto ao céu e aí então, né, o local seria o purgatório? Porque ela passa pelo purgatório, qual é a necessidade que existe em relação a isso? Por que isso acontece desta forma? Sim, primeiro entendamos que nas Sagradas Escrituras nós ouvimos e assim aprendemos e também é da doutrina. Você também vai encontrar essa explicação no Catecismo da Igreja Católica, caso você tenha alguma curiosidade para procurar depois. Diz que para se apresentar diante de Deus, para entrar no céu, você precisa estar santo, puro. Então, não combina alguém que caminha... Porque pecado mortal e Deus não combina, então não tem como, não diz dessa realidade aqui, não cabe. Então, se a pessoa morre faltando se purificar das penas temporais de alguns pecados, o que são essas penas temporais? Cada pecado que você comete tem uma consequência, que por mais que você se arrependa, essa consequência, ela se dá no tempo. Se você fez mal para uma pessoa, que talvez você deixou essa pessoa traumatizada, que vai fazer mal para uma outra, e ela vai fazendo esse mal
entendeu? Você confessou os seus pecados, mas continua ali a pena. Então essa consequência precisa ser corrigida e purificada, purgada. E quando isso não acontece neste mundo, acontece no purgatório, para que você seja plenamente santo na presença de Deus, que é santo. E na presença de Deus, que é santo, não pode existir alguém que tenha compactuado de fato, deliberadamente com o pecado. Nós vamos para um pequeno intervalo, não sai daí, porque daqui a pouco voltaremos. Uma coisa que não teve de pano de fundo, né, em todo esse nosso bate-papo aqui, é justamente o sentido que nós encontramos, principalmente quando se fala da morte, de que ela não é o fim, ela não é o ponto final, né? Ela se torna passagem, porque Jesus venceu a morte. Então aquilo que era para ser o fim não se tornou o fim, não é o fim, mas é um momento pelo qual, passando, nós nos encontramos na eternidade. E por isso que o cristão, e aquele que nutre uma fé, ele tem uma esperança. É doloroso, a gente não é poupado de nada, das dores, da saudade, daquilo que a gente sente quando perde algum ente querido, um amigo, enfim, um familiar. Só que existe um sentido mais profundo que faz com que o nosso coração encha de esperança e acredite, a vida eterna existe. Ela é real, claro, a minha fé não é uma ideia, não é uma fuga como muita gente acha. Nossa, isso é fuga, para você amortecer os seus sentimentos. Não, é uma certeza de fé. É uma ilusão, né? Isso, é uma realidade, né? E na nossa fé a gente vai se enraizando e eu creio, eu acredito que a vida eterna existe. Como é que vocês, diante de tantas realidades, gente, como tanta gente que nos acompanha e que passaram por esses momentos dolorosos, como é que vocês veem a vida eterna? O que isso significa para vocês, né? O que a vida eterna traz no cotidiano de vocês, quando você traz a memória de que, bom, eu tô aqui, tô vivendo aqui, passando por tudo isso aqui, mas existe algo maior que me espera. Como é que vocês nutrem isso? Para mim é a partir da fé mesmo, né? Essa vivência de querer viver bem a cada dia, querer viver os mandamentos, querer ser uma pessoa de Deus, dar uma resposta diferente. Meio a tantas situações que nós vivemos, que são diversas, né? E mediante a isso, será que o céu, eu estou vivendo o céu agora, aqui? Porque primeiramente ele é um estado da alma. Será que a minha alma ela está tendo essa comunhão com Deus tão apurada que eu estou tendo essa capacidade de me alimentar do céu, já aqui na terra? Sim, eu achei interessante porque a gente foi levar uma Revolução Jesus e era uma faixa mais de adolescentes, assim, 17, 15 anos. Daí teve uma hora de uma roda de bate-papo e perguntas, até o momento que chegou essa pergunta do céu, né? E, assim, normalmente eles não interrompem, assim, não interagem, né, dependendo da situação, assim. Mas naquela hora foi muito espontâneo do menino, né? Ele falou assim, eu tenho medo desse negócio de morte. Daí a gente, nossa, foi o gancho perfeito, né? E a gente, nossa, sério, mas por quê? Porque morte é pra sempre, né? E pra sempre é muito tempo, né? Ele foi aquela risada de todos os adolescentes ali, jovens que estavam fazendo revolução. E riram e tal. E aí a gente aproveitou para levar, né? Se você tem o medo da morte, mas como você está vivendo o seu hoje? Porque se você tem medo, tanto medo assim de morrer, como tem sido a sua vida, as suas atitudes, as suas ações no hoje? Porque esse hoje vai te preparar para a eternidade. A morte ela não é um fim, que nem a sua mãe sempre trouxe para você, né, Rona? É uma passagem. Então, a gente levando isso lá, aquele retiro para mim foi bem forte, porque eu saí daquele Revolução Jesus sentindo isso também, né? Meu Deus. E aí, como eu estou preparando o meu hoje? Porque essa dimensão de eternidade, a gente vai começando aqui, né? Sim, sim. Então, é nas atitudes, é no dia a dia. E hoje, no meu estudo, falava da eternidade. Eu falei, nossa, que providente isso, né? Eu vou falar disso, né? E Jesus já está aqui, né? Trazendo na palavra sobre isso para mim. E ali eu fui ruminando sobre isso. Meu Deus, o que hoje em mim precisa se converter, precisa melhorar, ou precisa ser arrancado mesmo. Porque tem coisas na gente que a gente precisa arrancar. Tirar de vez, né, da vida? Né? É justamente. E o bonito perceber, né, que não ter medo do céu me faz viver a minha vida aqui, como as meninas disseram, com esse objetivo. Porque eu acho que esse é o nosso objetivo, né? Nós, enquanto cristãos, enquanto pessoas que estão aqui pela evangelização, para que o nome de Jesus possa ser conhecido. Esse é o nosso objetivo. Mas eu já tive muita crise também nesse sentido, porque
o meu objetivo é a vida eterna, é alcançar o céu. Só porque eu não queria passar pela morte. Só que é algo inevitável, porque a gente sabe que para eu conseguir a eternidade, para eu ser de fato feliz, onde eu vou ser plenamente realizado, vou estar ali na face de Deus, é algo que a gente precisa passar. A morte como uma... É claro, né? O Tiago, você falava isso no início, que ali não estava no plano de Deus, mas existiu uma consequência do pecado, né? Existiu ali algo que foi vivenciado, e graças a Deus a morte ela já foi paga. Jesus ele venceu a morte na cruz por nós, mas eu tinha isso na minha cabeça. Nossa, eu quero, e o anseio do meu coração é viver a eternidade, é ser realizado, é encontrar com aqueles que eu amo, que já se foram também, mas eu não queria passar pela morte. E hoje a morte ela não me causa mais essa aversão, porque eu sei que é algo que eu vou passar, mas para me contemplar aquilo que eu sempre quis, aquilo que sempre foi o anseio da minha alma, né, que foi encontrar Deus, que é estar na presença dele, como a gente sempre falou aqui, é vivendo, né, sabendo que aqui eu posso experimentar, claro que talvez nem um terço daquilo que eu vou experimentar lá, mas as minhas atitudes, aquilo que eu faço, o Fernando que convive com as pessoas, eu posso fazer com que as pessoas também experimentem através da minha vida, né, esse céu, essa graça de estar junto da presença de Deus, com aquilo que eu faço, com as minhas atitudes. E será que é possível encontrarmos o sentido desta vida mesmo diante das contrariedades? Pense o seguinte: pegue uma pessoa e dê a ela tudo o que ela necessita no campo dos desejos. Atenda a todos os seus prazeres. Dê a ela comida em fartura, dê a ela a melhor das residências, a vista com as roupas mais caras, dê a ela o carro mais possante, né? A coloque no melhor dos mundos, cumule ela de bens que possam atender a todos os seus prazeres, que possam atender às suas necessidades biológicas e psíquicas. Fama, status, poder, dinheiro, né? Enfim. Agora, medite acerca dessa pessoa. Pense o seguinte: esta pessoa que está sendo atendida em todos os seus prazeres é necessariamente, e por conta desses prazeres que ela desfruta, é alguém que encontrou sentido na sua vida? É alguém que é feliz? Nós não temos dificuldades em dizer que não. Quantas e quantas pessoas nós já vimos, já conhecemos, já convivemos, que têm prazeres, mas que não vivem uma vida com sentido. Em contrapartida, quantas outras pessoas que não têm todas essas regalias e não podem satisfazer os seus prazeres, mas nem por isso deixam de realizar os valores que se sentem chamadas a realizar nesse mundo e que encontram o sentido desta vida, não é mesmo? E a questão que se põe é exatamente essa: se o prazer não é ele quem dá garantias de sentido à nossa vida, também não é a falta de prazer ou a escassez de prazer que irá tirar o sentido da nossa vida. Ou seja, as contrariedades, que no fundo são momentos de desprazer, momentos de profunda labuta, momentos de dor, né? Momentos em que nós experienciamos ou a dor, ou a culpa, ou a morte, essas três realidades um pouco mais trágicas da nossa existência, né? Esses momentos de desconforto não podem tirar a nossa possibilidade de encontrarmos o sentido da vida. Só retomando, se não é o prazer quem dá sentido à nossa vida, não é também a ausência dele que vá fazer com que a nossa vida não tenha sentido e que, portanto, sejamos infelizes e frustrados existencialmente. Então, para além das dificuldades, para além dos obstáculos, nós somos chamados a caminhar, a encontrar o sentido nessa vida e a encontrá-lo a partir das nossas atitudes. Atitudes de entrega, atitudes de generosidade, atitudes de amor, atitudes de responsabilidade, né? Atitudes essas que nos fazem realizar os nossos trabalhos, que nos fazem amar as pessoas que estão ao nosso lado, que nos fazem viver uma dimensão transcendente, que nos faz, inclusive, buscar a Deus e a Ele servir e a Ele amar. E quanto à morte, a morte é uma dessas realidades trágicas da nossa vida, né? Viktor Frankl fala de 3 grandes realidades trágicas que todos nós experimentamos. Ele diz o seguinte: não há nenhuma pessoa nesse mundo que possa dizer que nunca experimentou uma culpa, que nunca sofreu
e que nunca irá morrer. E a morte é essa terceira realidade. Todos nós sabemos que iremos morrer. E é exatamente por isso que o tema da morte não pode ser algo que nós escondemos, não pode ser algo, né, diante do qual nós temos reservas, que nós temos, né, um excessivo pudor em falar. Nós precisamos lidar com a morte de forma mais natural, porque ela é inerente à nossa condição. Nós não conseguiremos escapar dela. Agora, a grande questão é a seguinte: como eu irei viver enquanto ela não chega? Uma vez eu escutei um psiquiatra da Argentina dizendo algo muito interessante, que uma família em desespero o procurou porque haviam perdido seu filho muito pequeno e perguntaram: doutor, será que existe vida depois da morte? E mesmo ele sendo um homem de fé, ele respondeu a esses pais: olha, eu não sei dizer a vocês se existe vida depois da morte. E se eu sei dizer algo a respeito disso, eu não o quero, porque aqui não sou nenhum teólogo e nem um padre, eu sou um psiquiatra. Enquanto psiquiatra, uma coisa eu posso afirmar a vocês: existe vida antes da morte. E a grande questão é o seguinte: como eu vivo enquanto essa morte, né, não chega, enquanto a finitude não se lhe apresenta a mim? Colocar um olhar de otimismo na nossa vida e darmos passos firmes e resolutos para nos tornar aquilo que nós devemos, cumprindo com as nossas obrigações, cumprindo com as nossas responsabilidades, dando o melhor de nós mesmos, sabendo viver as pequenas mortes do nosso dia, vai fazendo com que essa, que nós dissemos agora há pouco, será ingrata, né, a sem graça, que é a morte, já não fique assim tão pesarosa. Vá se tornando aos poucos a boa irmã, a morte, aquela que, quando o fruto está maduro, vem colhê-lo, para que esta vida, que não me é arrancada, mas que é mudada, possa então chegar, aí sim, na sua plenitude, no seu auge de sentido, no seu encontro com aquele que nós, nesta vida, incansavelmente buscamos. Padre, morrer já é algo traumatizante, né? Morrer não, mas conviver ali com a morte, um que morre, o outro, enfim. Agora existe uma outra realidade. Além dessa morte carnal, existe temporal, existe a morte eterna. Então, se essa já é traumatizante, o que dirá então desta morte eterna? Ou melhor, o que é esta morte eterna? A morte eterna é o inferno, né? Consequência do que nós falamos há pouco. Porque o que gera essa morte eterna que é o inferno para uma pessoa, infelizmente, né? Quem vive constantemente no estágio de morte espiritual, que foi aquilo que nós falamos que a escolha fundamental da pessoa foi o pecado em toda a vida. Então, não se trata de algo que Deus dá para você. O inferno não é uma realidade que Deus dá. É uma realidade que você vai escolhendo neste mundo, infelizmente. O que Deus nos dá neste mundo? Deus nos dá graça, Deus nos dá a vida eterna. Em Cristo se encarnou para que tivéssemos vida. Então, em Cristo, nós temos a vida eterna. A vida nos foi dada de graça, mas nós vamos escolhendo e nos lançando para fora dessa vida da graça, nessa realidade que nós chamamos de inferno. Em relação ao inferno, que estado é esse onde a pessoa ela fica ali numa agonia, mas nesta agonia, que além de ser eterna, é a pior de todas. Muitos comparam aí com fogo, com outros tipos de sofrimento deste mundo aqui. Mas qual seria este sofrimento que poderia traduzir, ou melhor, de maneira direta, ser aquilo que é o inferno? O Papa Bento, no livro Introdução ao Cristianismo, quando ele fala sobre escatologia, quando ele fala da morte, ele define a morte como solidão. Mas quando ele fala do inferno, ele fala que o inferno é a solidão que não pode ser alcançada pelo amor. Então essa morte é a ausência total do amor, é a ausência total da presença de Deus. Se não tem a presença de Deus, não tem amor. E a pessoa convive eternamente com esse sofrimento de algo que ela poderia ter escolhido e não escolheu. Poderia ter escolhido o amor e não escolheu o amor. Poderia ter escolhido Deus e não escolheu Deus. Então é um estado de total exclusão, total solidão, e uma solidão que não pode ser alcançada jamais pelo amor, infelizmente. Interessante essa reflexão, porque São João afirma: Deus é amor. E quando é anunciado a encarnação, anuncia Jesus como Emmanuel, Deus conosco. O inferno é justamente o contrário disso. O reverso. Né? Exato, exato. Agora, Padre,
se por um lado existe o inferno, existe também a promessa da vida eterna, do céu. O que seria então o céu, a vida eterna? Então, o céu não é uma realidade que você alcança. Olha, isso é interessante. O inferno você alcança, você consegue com suas mãos. Você se joga lá. Agora, o céu não. O céu ele nos é dado, ele nos é oferecido, sempre como graça. O céu é sempre graça. O céu sempre eu recebo de Deus. Eu recebo de Deus. E eu preciso me manter nesta graça imensa que Deus me concede. Como que começa, né? Como que começam as realidades do céu? A partir do que nós falamos aqui nesse programa de viver em estado de graça, de procurar uma vida virtuosa. Além das virtudes teologais, também as virtudes humanas, tudo que nos aproxima daquilo que foi Jesus neste mundo, tudo que nos aproxima da imitação de Cristo, nos aproxima de Deus. E o que nos aproxima de Deus, nos aproxima do céu. Isso que nós recebemos. Céu é graça, céu nos é dado, o céu eu não alcanço. Então, eu não sou bom o suficiente e você, Jonathan, você que nos assiste, também não são bons o suficiente para merecerem o céu. Ninguém merece o céu. Cristo alcançou o céu para nós e Ele nos oferece assim de graça. O que nós precisamos é nos manter nesta graça que Cristo nos alcançou. Existe uma colaboração da nossa parte. Como que se dá essa colaboração no dia a dia? Claro, embora seja uma conquista do Cristo que nos oferece, eu preciso dizer, eu aceito esse presente. Sim, aceita o presente e colabora no exercício, no esforço. Aqui eu mencionei as virtudes, né? Então no caminho de crescer nas virtudes, no caminho constante de caminhar em estado de graça. Então, para caminhar em estado de graça, logicamente você precisa se confessar, né? Mais. Então, às vezes, você precisa confessar de 15 em 15 dias, ou todo mês, ou sempre que cometer pecado mortal já se confessar, entendeu? Não é ser escrupuloso, né? Ficar, tudo que fez, vou lá confessar. Eu estou falando de pecado mortal. Você teve contato com matéria grave? Então procura um sacerdote, se confessa. Essa é a sua colaboração. Entendeu? Não é tão pesado. Faz ali uma penitência, cresce na vida de oração. Essa é a nossa colaboração para vivermos bem a graça que Cristo nos dá, né? Nos oferece, que é a vida eterna. O que falar sobre o Dia da Boa Morte? Uma prática tão querida, tão insistida por São João Bosco, o pai mestre da juventude. Dom Bosco, quando propunha aos seus jovens esta prática, queria que eles, ao menos uma vez por mês, fizessem para si mesmos uma pergunta profunda. O que seria de mim? Como se encontra o meu espírito se porventura eu não continuasse a viver? E ali, a partir dessa reflexão, que aqueles jovens poderiam fazer propósitos mais interessantes de progresso de vida, de virtudes, de encaminhamentos da própria fé e assim, progressivamente, mês a mês, ir progredindo aqui já, mas obviamente com o olhar futuro do nosso chamado definitivo, da nossa Páscoa eterna junto de Deus. Por isso, o dia da boa morte, obviamente já quase explica o que seria este tipo de exercício espiritual. Tratar sobre o assunto da morte nem sempre é fácil e muitas vezes é tarefa difícil. Mas a chave para tratarmos sobre isso e vivermos bem, mesmo em meio a esta realidade, é ter um olhar de fé. Porque, assim como Jesus afirmou, eu sou a ressurreição e a vida, tendo fé nele, nós passamos pela morte e com ele ressuscitamos. Então, vivendo bem cada dia, porque esse é o segredo do Evangelho, nós, nesta terra, fazemos a nossa escolha por uma vida que não se encerra, a vida eterna. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.